Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Fisiologia Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre hematopoiese. Então pessoal, a hematopoiese, hematopoese ou também conhecido como hemopoese, como queiram chamar, é o processo de formação, desenvolvimento e maturação das células sanguíneas, ou seja, as hemácias ou eritrócitos, também chamados de glóbulos vermelhos, ou os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, tá certo? Então a hematopoiese, pessoal, ela é muito importante para a manutenção da homeostase, pois a partir da produção das células sanguíneas, que são vitais para a vida, que vai manter esse metabolismo correto, né? Esse metabolismo em equilíbrio, em saúde, em vida, tá certo? E essa regulação ela é determinada por demanda dessas células sanguíneas, tá certo? Porque é um processo contínuo que sempre está atuando, está sempre naquele mecanismo de feedbacks quando está precisando lançar mão de ter novas células sanguíneas, de haver maior produção. Então o organismo ele sinaliza aos diversos órgãos hematopoiéticos, como a gente vai ver aqui na aula, e aí com isso tem uma maior produção para atender aquela demanda dessas células sanguíneas. Então é um processo contínuo que vai sempre estar mantendo a homeostase em relação à concentração dessas células sanguíneas, que são extremamente importantes para a vida. O processo de hematopoese, então, ele se inicia a partir de uma célula precursora pluripotente, também chamada de célula hematopoiética ou célula tronco, certo, pessoal? Então, a partir dessa célula, né, elas vão se diferenciar e originar as outras células do sangue através de uma diferenciação sanguínea, dependendo da necessidade que o organismo precisa. Então, como a gente vê nessa imagem aqui, elas tanto se diferenciando nas células glóbulos vermelhos, em glóbulos brancos e também na parte das plaquetas, né? A hematopoiese, a produção das células sanguíneas, pode ser dividida em eritropoiese, que é a síntese dos eritrócitos ou das hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos; granulopoiese, a síntese dos granulócitos, dos glóbulos brancos, que são os neutrófilos, basófilos e os eosinófilos; linfopoiese, que é a síntese dos linfócitos; monopoiese, que é a síntese dos monócitos; e a trombopoiese, que é a síntese das plaquetas. Então, pessoal, falando da fisiologia, né, da hematopoiese, falar da função das hemácias, né, dos eritrócitos. A função principal das hemácias é o transporte de oxigênio através da HB, que é a hemoglobina, tá certo, pessoal? Então, por que eu estou trazendo aqui função principal? Porque ela também tem como papel fazer o transporte do gás carbônico produzido pelas células, tá certo? Faz parte do metabolismo celular para que ocorra a troca gasosa, a hematose, para que ocorra essa oxigenação dessas células, das hemácias, é a hemoglobina, que a hemoglobina nada mais é do que uma proteína composta por duas porções: a porção globina, que é o grupo proteico formado por aminoácidos. Então essa formação de aminoácidos vai formar, que vai juntar e ter esse composto proteico, e também a porção M, que é o grupo prostético, que é formado por átomos de ferro. E uma observação importante, né, que é no ferro onde a hemoglobina vai ser responsável por transportar o oxigênio, onde ele vai estar ligado. Então por isso que existe até a questão da anemia ferropriva. Quando tem deficiência de ferro, o animal tem também baixa questão da celularidade dos glóbulos vermelhos, né? O animal pode entrar nessa anemia aí. Por isso que o ferro é um dos elementos essenciais para a hematopoiese, para a eritropoiese, principalmente a produção dessas células vermelhas, e também para o carreamento correto do oxigênio, para a oxigenação correta do corpo, tá? Lembrar também que a hemoglobina, que é a proteína responsável por dar essa cor vermelha típica do sangue, tá certo? O pigmento hemoglobínico que dá essa cor vermelha ao sangue. E algumas considerações importantes sobre os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. Aqui a sua produção é a eritropoiese, como a gente já viu. A síntese desses glóbulos vermelhos, né, é feita principalmente na medula óssea, tá certo? É um órgão hematopoiético, um dos principais. E tem a estimulação da eritropoetina, que é um hormônio glicoproteico que ele vai ser liberado pelo rim, também uma parte também pelo fígado, tá? Pelo eritropoegênio.
Então, assim, é muito importante que a gente saiba disso aqui, né? Essas curiosidades de como, essa particularidade, na verdade, de como é formado, de como ocorre a produção, né? Uma coisa importante também, em detalhes aqui, nos mamíferos, sua morfologia, como a gente vê na imagem aqui, é um disco bicôncavo anucleado, ou seja, não tem núcleo, tá certo, pessoal? Gravem isso. Nos mamíferos é um disco bicôncavo anucleado, então ausência de núcleo nas hemácias. E a sua produção, ela é de acordo com a necessidade, atividade física, categoria do animal, tudo isso influencia, alguns estados patológicos também influencia na produção. E como a gente já falou que a hematopoiese é um processo contínuo, é um processo que não para, né? E ele é dinâmico porque com o tempo essas células elas vão sendo destruídas naturalmente, tá? Então nos equinos ela tem em média uma vida de 80 dias até ela ser destruída, no gato de 70 a 80 dias, nos ruminantes 125 a 150 dias, tá certo? E a partir disso, por isso que tem que estar sempre renovando essas células sanguíneas, tá certo? Para que mantenha aquele nível constante de celularidade necessária a todo o metabolismo corpóreo, né? A toda a homeostase. E as hemácias das aves, dos peixes, dos répteis, dos anfíbios são em formato elipsoide, tá certo, pessoal? Como a gente vê na imagem aqui, e são nucleadas, ou seja, possuem núcleo. E para conhecermos um pouco dos glóbulos brancos, suas características e funções, né? Trago essa imagem aqui mostrando o neutrófilo. Então possui como morfologia de 2 a 5 glóbulos nucleares e o citoplasma granular. Tá certo, pessoal? E a sua função é defesa contra a infecção bacteriana, tá? O eosinófilo, ele já tem um núcleo bilobulado com glândulos acidófilos, tá? Então você vê ali a coloração já diferente do neutrófilo ali, mais laranjinha. E ele tem como função, né, agir nas infestações parasitárias, alergia. Então quando a gente vê no hemograma lá uma eosinofilia, isso pode estar relacionado a uma infestação parasitária. Algum ectoparasita pode estar ocorrendo, ou até às vezes endoparasitas também, tá? O processo alérgico. Basófilo, ele tem como morfologia um núcleo multilobulado, grânulos grandes basofílicos, né? Basófilos. Então você vê a coloração ali também um pouco mais arroxeada, tá? Um pouco mais escuro. Então ele tem como função, vai agir nas reações imunológicas localizadas, tá certo, pessoal? Já o monócito, ele tem um núcleo denteado, riniforme, então você vê aqui, ó, parece até a morfologia dele parece com rim mesmo, né? Lembra o rim, tá? E a função dele é a produção de tromboplastina, fagocitose e secreção de interleucinas. Já o linfócito, ele tem um núcleo grande e redondo e possui pouco citoplasma, então é uma das células que é mais fácil da gente identificar, até quando o animal tem uma linfocitose, nos casos de a resposta imune, principalmente em infecções virais. Tá certo, pessoal? A gente vai observar essa linfocitose. Linfocitose está relacionada ao aumento dos linfócitos, tá certo? Quando a gente usa o sufixo "ose", né? A gente está falando leucocitose, aumento dos leucócitos, linfocitose, aumento dos linfócitos, monocitose, aumento dos monócitos. E quando a gente usa o sufixo "penia", então a gente está falando de baixa, né? Leucopenia, baixa de leucócitos. Linfopenia, baixa de linfócitos. Monocitopenia, baixa de monócitos, ok? Falando agora dos principais órgãos hematopoiéticos, é importante frisar que desde a idade jovem, né, a parte principal da hematopoiese ocorre na medula óssea, tá certo, pessoal? Então a produção das células sanguíneas é realizada principalmente na medula óssea, tanto na parte central quanto nas extremidades dos ossos, tá certo? E principalmente nos ossos longos, tá? Nos diversos ossos, enquanto mais jovem, praticamente na grande maioria dos ossos está ocorrendo essa hematopoiese, mas com o tempo vai se localizando mais, em maior quantidade, nos ossos longos, tá certo? E nas extremidades dos ossos, onde a gente vê na osteoarquitetura trabeculada, e onde essas células pluripotenciais, né, como a gente já viu, ou células hematopoiéticas, né, células troncos, elas vão se inserir ali e acabar povoando o osso para produzir outras células sanguíneas, né, no processo de indiferenciação, tá? Então, com o passar do tempo, essa medula óssea vermelha, ela vai sendo substituída por medula óssea amarela, tá, com a idade do animal,
ele vai diminuindo isso aí. Isso é fisiológico também com a idade, porque no processo de crescimento e desenvolvimento do animal, ele precisa de uma quantidade maior de células sanguíneas. Então a medula óssea jovem, né, a medula óssea vermelha, que vai estar mais ativa, vai estar produzindo bastante células, tá? E com o tempo ele não vai precisar de tanto, só para sua manutenção. E também vai diminuindo o metabolismo e vai sendo trocada por essa medula óssea amarela, que ela é basicamente composta por gordura, tecido adiposo, e ela não produz elementos sanguíneos, tá certo, pessoal? Então pode ter até em alguns casos uma reversão, né, ou então não total, mas uma parte de voltar a ter uma medula óssea vermelha, mas em casos esporádicos, né, porque a gente vai ver que também tem outros órgãos hematopoiéticos que vão continuar e vão ajudar na hematopoiese para a manutenção dessas células sanguíneas. Mas fisiologicamente, com o tempo, isso vai diminuindo, tá certo? Vai diminuindo essa produção das células sanguíneas. E nessa imagem aqui nós vemos a representação dos órgãos linfóides, né, principais, órgãos relacionados ao sistema linfático, órgãos de proteção da imunidade, né, relacionados à imunidade, mas também são órgãos hematopoiéticos, tá certo, pessoal? Então, o timo é o órgão linfóide central, que ele tem como principal função fazer a maturação dos linfócitos T, tá certo, pessoal? Então, os linfócitos imaturos, eles são produzidos na medula óssea e vão migrar até o timo, e aí é onde eles vão amadurecer e transformar-se em linfócitos T, tá certo? Outro órgão muito importante, outros órgãos na verdade são os linfócitos, né, que também fazem a produção de linfócito e plasmócito, síntese de alguns anticorpos, e está relacionado a toda essa parte, né, da imunidade, de regulação regionais, né, onde tem os linfonodos ali, ele vai ter essas reações imunológicas quando precisar, tá certo? Vai fazer o carreamento pelos vasos linfáticos dessas células sanguíneas, desses anticorpos, tá certo? E o baço, pessoal, também é um órgão muito importante, porque ele é um órgão que está relacionado ao sistema imunológico, mas também é um órgão hematopoiético, então na produção dos linfócitos e plasmócitos também, na síntese de anticorpos, é um reservatório de hemácias e plaquetas, então ali também ele fica acumulando grande quantidade de hemácias e plaquetas. Quando o corpo precisa, ele se contrai e ele despeja na corrente sanguínea essas células sanguíneas, tá certo? Da mesma forma que ele fica ali reservando, se o organismo não precisar e chegar no tempo que já teve a vida útil daquelas células sanguíneas, ele mesmo vai fazer a destruição dessas células sanguíneas, né, desses eritrócitos velhos, dos anormais. Então esse processo é chamado de hemocaterese, tá certo, pessoal? Ele faz a degradação da hemoglobina também, armazena ferro, tem potencial embriogênico para eritropoiese. Então desde também de quando está na gestação ali, o animal já começa a ter uma produção hematopoiética nesses órgãos, né, no baço aqui também, como a gente vê. Então são órgãos que são órgãos do sistema imunológico, mas também está relacionado com a hematopoiese, são órgãos também hematopoiéticos. O fígado, pessoal, o fígado também é um órgão hematopoiético, tá? Ele vai atuar na hematopoiese tanto inicial, desde a fase gestacional ali, embrionária, né, na parte do desenvolvimento do feto, tá? E também reacional, quando o organismo precisa de uma maior produção de células sanguíneas, o fígado também vai atuar, sendo um órgão precursor da hematopoiese, tá? O fígado também, ele é um depósito de vitaminas B12, ácido fólico, ferro e cobre, que são elementos extremamente necessários para a produção das hemácias, tá? Dos glóbulos vermelhos. Então já peguem a dica que esses elementos são muito importantes quando a gente vai instituir na terapêutica de animais com anemias, com processos anêmicos que tem baixa da celularidade vermelha, tá? Isso vai ajudar, que são compostos que são adjuvantes no restabelecimento da hematopoiese, na produção das células sanguíneas. Ele precisa desse substrato, desses componentes, tá certo, pessoal? Então o fígado dele também vai atuar na metabolização da bilirrubina indireta, em bilirrubina direta, né, conjugada, tá? O fígado produz o fator eritropoiético, que é o eritropoigênio, tá? Que estimula nos rins a produção e liberação de eritropoetina, que depois vai atuar na medula óssea. Então é muito importante a gente saber dessa associação, tá? Vale salientar, como eu já falei, que no feto, né, no desenvolvimento, a maior parte da hematopoiese ocorre aqui no fígado e também no baço, como a gente viu no slide anterior.
E à medida que o feto se desenvolve, a medula óssea principalmente vai gradualmente assumindo o seu papel principal de hematopoiese, né, de órgão hematopoético, de produção de células sanguíneas, tá certo? Então, no decorrer da vida do animal adulto, né, se ocorrer uma demanda, se precisar mais, o fígado e o baço também possuem capacidade de participar da hematopoiese, mas é uma capacidade limitada, não é nada que chegue como a medula óssea, mas ele ajuda também, porque é importante para a manutenção da homeostase aqui, tá? Então, esses órgãos, né, fígado, baço, né, como a gente viu ali, outros órgãos linfóides ali, eles são importantes para ajudar na manutenção, mas o principal é lembrar da medula óssea, mas ajuda também. Então, por isso que esses órgãos eles precisam estar sempre com saúde, né, com tudo, porque além daqui da hematopoiese, falando do fígado especialmente, ele também é um órgão importante para a parte da hemostasia, ou seja, da coagulação, né, porque ele produz a maioria dos fatores de coagulação, a proteína de fase aguda negativa, como eu já falei para você, que tem grande quantidade, a albumina, e algumas globulinas também, tá? Algumas globinas, na verdade, então que vai estar muito relacionada à produção dessa parte proteica, dessa síntese proteica, no metabolismo da coagulação, da fisiologia da coagulação, tá certo? Então é muito importante que a gente mantenha a saúde do fígado para também manter a hematopoiese em dias. O estômago e os intestinos, eles também atuam de forma indireta na eritropoiese, tá certo? Porque eles produzem um fator intrínseco, né? O estômago, por exemplo, ele produz um fator intrínseco que vai facilitar a absorção da vitamina B12 já no intestino, tá certo? Então são órgãos que vão atuar indiretamente, como eu já falei, a absorção da vitamina B12 ela é importante para a produção das hemácias, né? Para a eritropoiese, tá? O estômago também produz o ácido clorídrico, que ele é importante para que a forma férrica do ferro se transforme em forma ferrosa e assim possa ser absorvida no intestino, tá? Que é também um dos elementos importantíssimos para a eritropoiese. E a mucosa intestinal ela também é importante para a absorção desses componentes, que são extremamente importantes para a eritropoiese. Então você vê aqui de forma indireta, né, o estômago, o intestino, né, a alimentação do animal, a nutrição do animal vai influenciar e esses órgãos vão ajudar também na manutenção da eritropoiese, tá certo, pessoal? Então, pessoal, tem vários fatores que podem afetar a eritropoiese, a produção dos glóbulos vermelhos, né? Trago aqui para vocês a idade. Então, como a gente já falou, quanto mais jovem, mais medula óssea vermelha. Então, a produção ela é mais eficiente, ela tem uma produção maior. Com o avançar da idade, maior deposição de medula óssea amarela, que é tecido adiposo e não tem essa capacidade de produção de células sanguíneas, né? Principalmente das hemácias, como a gente está falando aqui de eritropoiese. O sexo tem relação que fisiologicamente, né, observa-se uma maior concentração de eritrócitos nos machos, então esses animais vão demandar, devido também a algumas de suas atividades, enfim, em vários momentos da sua vida, vai demandar de uma concentração maior de eritrócitos, tá certo, pessoal? O exercício, ele influencia totalmente na produção eritropoiética, porque se o animal tem uma atividade maior, quanto mais exercícios ele faz, quanto maior atividade física, ele precisa de maior oxigenação desses músculos, né, de todos os tecidos, então ele precisa de mais hemácias, então isso vai influenciar também na eritropoiese. O estado nutricional do animal, como é que o animal ele vai produzir essas células sanguíneas sem ele estar bem nutrido, sem ele ter esses componentes importantes, como a gente viu ali, compostos proteicos, né, que vão estar na hemoglobina, que vão ajudar a nutrição de outras vitaminas e minerais, ferro, cobre, como a gente falou também do cobalto, vitamina B12, tudo isso é importante para que o animal esteja bem nutrido para a produção dos eritrócitos, né, para a produção normal. Lactação e gestação, então o animal quando está lactando, ele está, uma vaca lactante, ela precisa de uma concentração ideal necessária para a produção desse leite, né, para a produção de leite, para ter toda essa produção correta para esse sangue passar corretamente na glândula mamária, na gestação para a sua própria manutenção e manutenção da prole, que também está em desenvolvimento. A excitação, a adrenalina, isso faz com que também ocorra uma maior descarga
de eritrócito na corrente sanguínea, porque é a questão de luta ou fuga, o animal tem que correr, então ele precisa oxigenar, ele precisa demandar mais eritrócitos, então isso também fisiologicamente já estimula uma maior produção de eritrócitos. A hipóxia, pessoal, então a baixa oxigenação vai sinalizar para o organismo que está precisando de oxigênio. Se está precisando de oxigênio, precisa de mais hemácias. Precisa de mais hemácias, temos que produzir mais hemácias. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que ocorre nos casos de hipóxia tecidual, tá? A testosterona, então o hormônio andrógeno que está relacionado aí ao desenvolvimento, a musculatura, a questão do efeito macho, do aspecto macho, tem testosterona, tá? Tanto em machos quanto fêmeas, só que maior quantidade nos machos. Isso está relacionado também à musculatura, ao exercício, e quanto mais testosterona também, maior a produção desses eritrócitos, é importante também, certo? E o baixo teor de hemoglobina é um dos sinalizadores que também está precisando dessa questão de aumentar a oxigenação, então porque a hemoglobina que tem o ferro ali na sua porção M, né, prostética, que vai carregar oxigênio, então se tem baixa hemoglobina, também tem baixa oxigenação, isso sinaliza que tem que ter mais demanda de células vermelhas. Da mesma forma, o fluxo sanguíneo diminuído, então se tem pouco sangue chegando, tem pouca oxigenação, isso vai estimular a eritropoiese, tá certo, pessoal? Por isso que é muito importante a gente estar atento que isso aqui é fisiológico, tá? Isso ocorre, então, mas por que está ocorrendo? Será que isso é fisiológico do animal mesmo, do estado dele, da categoria, do que ele está ocorrendo, ou se ele está entrando num processo patológico? Então tudo isso eu tenho que avaliar. Como também, né, eu falei aqui, ó, a questão de hipóxia, né, então em altitude, que o animal ele não está acostumado, fica mais rarefeita a oxigenação desses animais, insuficiência cardíaca, quando não se tem uma troca gasosa correta, não chega sangue suficiente para fazer a hematose dos pulmões, doenças pulmonares que não vai deixar que o animal ele oxigene corretamente. O que vai ocorrer, né? Isso vai ter hipóxia tecidual, é a baixa de oxigênio, tá? O pouco oxigênio. Isso vai levar a informação para os rins fazer o que? Produção de quem? Eritropoetina, tá? Hormônio glicoproteico precursor da hematopoiese, que ele vai estimular a medula óssea, vai falar, medula óssea, produz mais eritrócito aí, porque a gente está precisando aumentar o transporte de oxigênio. Então, isso vai ter mais eritrócito, vai levar mais oxigênio para os tecidos, e quando chegar a ter regulado, né, por mecanismo, quando chegou a voltar à homeostase, fica toda a oxigenação correta do corpo, por feedback negativo vai ocorrer, olha, então para aí, já tá bom de eritropoetina, porque a gente já conseguiu restabelecer a questão da oxigenação tecidual. Então aí, como a gente vê, feedback negativo é o mecanismo que vai ocorrer aqui, né? Primeiro tem uma ação, né, uma reação causada pela falta de oxigênio, os tecidos mostraram ali, aí no rim sinaliza e continua tudo aquilo ali até normalizar, feedback negativo, agora vamos parar, é uma ação contrária, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre hematopoiese, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar comigo. Continue estudando pela literatura recomendada e encontro vocês no próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal!